Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo Vida Mental. Hoje vamos falar sobre o conceito Síndrome do Ninho Vazio. Para quem nunca ouviu falar deste conceito, significa quando os pais precisam confrontar a ideia da maturidade emocional e financeira dos filhos que decidem sair de casa. Geralmente, quando os pais têm a ideia de ter filhos, eles acabam abdicando a uma série de desejos próprios e vivem em função do desenvolvimento daquela criança, tanto na educação, na parte de lazer, eles focam a vida deles pensando naqueles filhos. Com o passar dos anos, os filhos vão dependendo cada vez menos desses pais, até chegar um momento onde estes filhos tendem a sair de casa, seja por motivo de casamento, porque vai estudar fora ou porque realmente decide morar sozinho. Infelizmente, este processo que nos parece ser tão natural do desenvolvimento da vida, para os pais não é entendido como um desenvolvimento natural, como um processo natural da vida. Então, os pais geralmente agem com alguns sintomas que podem ser vistos com bastante atenção e bastante frequência por nós, como sensação de vazio, abandono, tristeza, tédio por não saber o que fazer com aquele tempo livre e muitas vezes um certo despreparo para lidar com aquela nova situação. É necessário que esses pais aprendam a ter uma nova função naquela família, que não mais a de cuidador. Então, a nova perspectiva que se abre com a saída dos filhos de casa geralmente pode trazer inúmeros fatores positivos, mas que muitas vezes não é visto pelos pais. Algumas propostas que nós temos aqui para fazer. Para vocês pais que os filhos acabaram de sair de casa, entendam como a relação entre vocês pode ser melhor. O filho não está saindo de casa porque ele está abandonando. É simplesmente porque ele está conseguindo tomar conta da vida dele. E tenho certeza que para vocês, pais, este era um dos objetivos quando vocês começaram a focar na educação deles quando crianças e agora na fase adulta. Ou seja, é saudável quando o filho consegue dar conta da própria vida. Pontos que é muito importante também da gente pensar sobre a avaliação dessa síndrome do ninho vazio, Quando a saída do filho é por uma razão negativa, ou seja, por um conflito ou até mesmo em razão de um falecimento, entendemos que o processo de assimilação pelos pais é muito mais complicado. E aí nós devemos estar atentos porque pode vir o advento de alguns sintomas que podem corresponder a critérios de alguma doença psicopatológica. Por exemplo, se os pais começarem a se isolar, se eles perderem o interesse pelas coisas que antes tinham, ficarem mais reclusos, não participarem das atividades sociais, terem problemas nos trabalhos e etc. Isso precisa ser visto com bastante atenção para que a gente possa acompanhar esse desenvolvimento e este processo desses familiares que estão passando por uma nova situação. Temos que ter atenção, então, aos sintomas que são persistentes, porque a ideia é, como a síndrome acontece diante de um fato que é pontual, ou seja, a saída do filho de casa, a tendência é que, com o passar do tempo, esses sintomas minimizem. Então, é natural que no primeiro momento, na primeira semana, no primeiro mês, até no segundo mês, é natural que os pais ainda estejam se reestruturando diante dessa nova condição e deste novo papel familiar que eles assumiram. Se o tempo for passando e essa condição não for se restabelecendo, precisamos então buscar um profissional da saúde que possa efetivamente fazer um diagnóstico e possivelmente ajudar esses familiares que estão passando por algum tipo de sofrimento que possa ser além deste fato da saída dos filhos de casa. Bom, se você gostou do nosso vídeo, clique no ícone curtir logo abaixo. Para ter mais informações sobre saúde mental, acesse o link abaixo da Eventials, onde você encontrará algumas palestras também sobre o tema saúde mental. Obrigada!